diferenciar o que você quer, saber qual rumo você vai tomar, né? Então, eu opero opções binárias, né? Eu opero opções binárias, opero B3, opero Forex. Mas assim, eu já tenho todo um domínio do que eu faço em cada um, entendeu? Eu não misturo as coisas. Então vamos lá. Eu vou ter as minhas paridades, todas as paridades que eu tenho aqui é o que eu utilizo, né? Todas elas, todos os dias eu faço análise nessas 30 paridades aqui, começando sempre pelos áudios, né? Áudio CHF, tá aqui ele. Coloco no diário. Primeira coisa que eu tenho que saber aqui, que tendência esse mercado se encontra na macro. Aqui eu já tenho a minha macro tendência. Observe que eu tenho uma linha de tendência de baixo, o mercado ainda não reverteu. Para esse mercado ter uma tendência de alta, para mim trabalhar uma tendência de alta, praticamente ele teria que fazer esse movimento aqui, ó. Romper o topo anterior, retornar para iniciar uma nova impulsão. Então ela tem que fazer essa pernada de alta, essa impulsão de alta, rompendo o topo anterior. Quando ele retornar nas minhas regiões de correção, eu entro aqui comprada, né, buscando o início, trabalhando no início dessa impulsão, chegando ali a atingir meu alvo, que seria superando o topo anterior. Né? Que movimento é esse do mercado? É um movimento de pivô, é um pivô de alta. Onde eu encontro outro esse clássico aqui? Peraí, pessoal, foi meu filho aqui. Então, esse aqui é um movimento de pivô de alta. Quando eu tenho um mercado uma tendência de alta que supera o topo anterior. A partir do momento que o mercado supera o topo anterior, ele tem um movimento, ele mostra pra gente que ele tem um movimento de compra, né? Nesse caso aqui seria um movimento de compra forte. Por quê? Porque superou essa resistência. Então, se eu tinha essa resistência e ela foi superada, eu já tenho início, né, indício de que eu posso trabalhar uma tendência de alta. Porque o mercado, ele não faz isso aqui, ó, sobe, depois desce, depois sobe. O mercado não faz isso. O mercado, ele faz o seguinte movimento, ó. Ele desce, corrige, desce, corrige, desce, corrige, desce, corrige, supera o topo anterior, desce, corrige, né? Então tem que fazer esse movimento aqui, ó. O mercado faz isso. Então, esse movimento eu já sei que é um padrão do mercado, superar topos e fundo, né? Já é um movimento do mercado. Então, aqui na minha macro tendência, eu sei que eu tenho uma tendência de queda e sei que nesse momento não tem nada que me mostre uma alta do mercado. Marcando aqui a minha LTB, uma linha de tendência de baixa, né? Então eu tenho essa tendência de baixa e nada me mostra ao contrário. Posso trabalhar tudo isso aqui é uma região de queda, é uma região de resistência. Então o mercado eu não vou olhar muito lá atrás, mas só observando os pontos que o mercado tocou. Ó, o mercado tinha isso como suporte, tocou, respeitou. Aqui houve um rompimento, né? O mercado testou mais embaixo, mas depois voltou para a região. Aqui foi uma anomalia do mercado, provavelmente o início do Covid-19, né? Aquelas notícias e tal. O mercado voltou a testar a mesma região de preço agora como uma resistência, caiu e voltou a tocar de novo como uma resistência. O mercado pode simplesmente fazer esse movimento aqui. Simplesmente fazer esse movimento aqui. Ele vir testar novamente a resistência, né, para depois cair. Sendo que o mercado ele já se encontra, né, numa região aqui que foi testada de 38 da FIBO, né, se encontra aqui
que ele chegou a tocar e caiu aqui, né? Mas ele já se encontra nessa região. Então, o mercado, por esse movimento que ele fez, ó, impulsão de baixa, subiu, corrigiu, tende a cair. Se o mercado daqui cair aqui, subir e buscar aqui em cima, eu posso trabalhar venda. Se ele não fizer esse movimento, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, para mim trabalhar uma venda novamente. Vou deixar o mercado superar o fundo, vir aqui embaixo superar o fundo, voltar para fazer a correção. Aqui sim eu entrar vendida novamente. Por quê? Porque o mercado, ele vem dessa resistência, fez a impulsão, fez uma pernada de queda, né? Subiu, corrigiu e agora ele tende a fazer o início de uma nova impulsão superando o fundo anterior, ou seja, um pivô de baixa. Então, vou lá para o H1, já fiz meu diário, eu sei que eu tenho uma tendência de baixa, eu sei que eu tenho uma resistência aqui diária, que está sendo respeitado, foi respeitado aqui, o mercado pode ir lá testar novamente. Agora, eu vou para o meu H1 puxar minha fibra. Aqui em H1, eu tenho simplesmente, né, a correção do mercado, desce em toda essa pernada de queda, eu tenho a correção aqui, vamos puxar a fibra. As configuração dessa fibra tá lá nas aulas gravadas. Mercado veio buscar 38 da fibra dessa macro tendência, dessa grande impulsão de baixa. Mercado veio buscar, né? Antes de eu ter esse mercado aqui, o mercado tinha essa, olha como ele respeita essa primeira impulsão aqui, ó. Essa primeira impulsão do mercado, o mercado veio, buscou 50, corrigiu, voltou a cair. Não, esse aqui eu não considero uma impulsão, porque impulsão para mim é quando ele supera um fundo ou um topo anterior, né? Então aqui eu tenho uma impulsão de baixa, mercado corrigiu. A minha nova pernada de impulsão é essa, né? Minha nova pernada é essa e mercado subiu para, deixa eu só descer a fibra que é pra gente. Vem aqui que é a nova impulsão. Mercado veio dessa segunda impulsão que superou o fundo anterior, né? Primeira, corrigiu. Segunda, mercado corrigiu sim na 50. Só que o mercado não superou o fundo, né? O mercado não superou esse fundo. Como o mercado não superou esse fundo, fazendo uma nova impulsão de baixa, o mercado fez um fundo mais alto, ou seja, significa que o mercado tende a buscar uma nova resistência, que seria provavelmente o topo anterior. Isso aqui seria uma resistência, né? O mercado foi lá, chegou bem próximo e está caindo. Isso aqui eu já considero um topo. Por quê? Porque eu tenho isso aqui como referência, esse topo anterior como referência, e ele veio buscar a mesma região de preço. Isso aqui se torna um padrão, né, um padrão gráfico, chama-se topo duplo, quando o mercado ele cai e retorna os 100% do movimento, faz esse V, né? Quando o mercado faz esse V, significa que aqui em cima tem grande possibilidade do mercado voltar agora para superar o fundo anterior. E aí ele continuar a nova impulsão, né, fazendo as correções. Então aqui, nesse gráfico, como eu sei que daqui eu puxando toda a pernada de impulsão da macro aqui e vi que ele corrigiu na 38, né? Eu poderia ter sim entrado vendido aqui na 38, era a minha entrada, entraria vendido com um stop de 500 pontos, Assim que o mercado descesse 250 pontos, pegaria o meu stop que está aqui em cima
e travaria no 0 a 0, ou seja, desceria para cá para travar no 0 a 0 e deixar o mercado corrigir ali a pernada, né? Ou seja, porque eu estou pegando no início da nova impulsão, então deixaria o mercado corrigir ali, fazer a nova impulsão de baixa superando o fundo anterior, tendo um alvo até aqui nos 1.272 da minha FIBO. Por quê? Poderia parar aqui? Poderia parar aqui no 100% do movimento. Mas se for uma operação intrasemanal ou uma operação de day trade, eu pegaria até aqui 1.272 pontos. Por que eu sairia aqui? Porque o mercado, depois que ele rompe o fundo anterior, ele tende a corrigir. Então, esse mercado voltaria nessa região para novamente ele vir buscar uma nova impulsão de baixa. O mercado sempre trabalhando nessas correções. Então, eu pegaria os pontos aqui, sairia do trade, deixaria o mercado corrigir e aqui em cima entraria novamente com uma nova operação. Como eu não peguei essa operação, né? Eu não peguei ela. Então, se eu tivesse pego, vamos fazer aqui. Essa ferramenta, ela diz os pontos, quanto fica da entrada, o stop, tudo bem direitinho. Ó, aqui em cima, bem aqui em cima, ela diz os pontos que está referente à minha entrada. E aqui abaixo fica os pontos que está abaixo referente à minha entrada. Então, quando eu movimentar aqui, eu movimento 500 pontos, ficou 533, porque o importante é eu ficar acima da FIBO de 23 para ficar protegido. Entenda que o mercado, ele não é marcação, mas sim regiões de preço. Então, eu tenho no mercado tanto a 23, peraí, vai, 23, 38, 50 e 61. Tudo isso aqui, para mim, é uma região de correção do preço, né? Então, eu entro na 38, mas pode muito bem o mercado vir aqui dentro da minha 23, né? Fazer um topo duplo e voltar caindo, né? E voltar a cair. Dá para me trabalhar tudo isso aqui para venda. Agora, quando o mercado rompe 23, que ele vai buscar a região de 0, aí eu já não trabalho. Por quê? Porque eu acredito que quando ela rompe a 23, ela tá com muita força. Então, eu acredito muito mais numa compra do que numa venda. Ela rompendo 23, pessoal, ela rompendo 23, eu preferia muito mais aguardar isso aqui, ó. Que ela fizesse esse movimento. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui para sair da frente. Ó. Quando eu tenho uma tendência de queda, a correção do mercado da 38, faço minha entrada de venda, 500 pontos ficaria aqui acima da 23, ok. Se o mercado subisse aqui, rompesse, pegasse meu stop, eu não trabalharia venda nessa região aqui. Eu deixaria o mercado chegar aos 100% do movimento e aqui sim o mercado me desse um padrão, um gatilho de entrada e eu entraria novamente vendida. Mas no meio termo eu não pego, deixaria ele fazer os 100% do movimento. O que seria esse gatilho de entrada aqui em cima? Seria um padrão de candle. Aqui em cima eu poderia ter uma estrela cadente. Poderia ter aqui em cima uma estrela cadente. Ou seja, o mercado mostrando força vendedora. Poderia ter, junto com a estrela cadente, poderia ter um harami de baixa, né? Formando aqui um harami de baixa. Poderia ter também um engolfo de baixa. Poderia ter um engolfo de baixa, que seria um candle verde aqui. Deixa eu apagar. Um engolfo de baixa seria um candle em verde. Com um candle vermelho. Engolfando todo a vela anterior. Então, poderia ter sim, claro que não seria assim, porque senão teria que ter tido um gap. Mas ele poderia ser assim.
vir desse jeito. Teria uma esteira decadente, de repente uma vela vermelha engolfando todo o preço anterior, e aí eu tenho um engolfo de baixa. Isso nessa região de resistência, onde o mercado teria feito 100% do movimento. Então aqui em cima eu trabalharia isso. O mercado ele tem que me mostrar um gatilho de entrada para mim pegar ele. Se ele não me der meus gatilhos de entrada, eu não pego. Lembrando que esses gatilhos de entrada, quando eu coloco em H4, fica mais forte. Quanto maior o time, mais forte fica, né? Mas voltando para a entrada aqui de 38, seria 500 pontos. O mercado ficaria mais ou menos aqui, 558 pontos de stop. E buscaria o take aqui a 2.000 pontos aqui embaixo, ou até mesmo aqui 2.700 pontos. Em um lote de 0.01, eu teria um stop de aproximadamente $5,58 e buscaria um take aqui embaixo de $27. Olha o que eu tô arriscando pro alvo que eu tô indo buscar, entendeu? Mesmo se eu não pegasse 100%, se eu viesse pegar somente até aqui, eu teria um alvo de $20, que seria 2.000 pontos. Entrando com lote de 0.01. Entenda, não é quantidade de lote, mas sim gerenciamento da ordem, gerenciamento de todo o contexto. Às vezes as pessoas pensam que é o lote. Eu vou aumentar o lote, vou ganhar mais. Mas você está disposto a perder também? Porque no mercado você tem que estar disposto a perder. Não tem como nós ganharmos para sempre e nem perdermos para sempre. A não ser que você... Acho que nem você trabalhando aleatório, fazendo ordem na doida, você não perde para sempre. Tem uma hora que você ganha, né? Então tem que saber trabalhar esse gerenciamento. Essa semana eu levei 3 stops, né? Levei 3 stops, perdi aproximadamente $15, mas tá, o que eu posso dizer desses $15? Vou arrancar os cabelos? Não vou arrancar os cabelos, porque está dentro do gerenciamento. Era um capital de $100 iniciado, chegou a ficar com $186, né? A conta tá aqui, ó, a ordem rolando, tô com $166, foi iniciado com $100 essa conta, né? Praticamente eu já afirmava que esse 50% estava quase fazendo 100% desse capital, mas aí o que aconteceu? Veio a perda, né? Veio a perda, entrei nessa ordem aqui, cheirou o meu stop aqui, ó, observe que chegou bem próximo, mas o mercado retraiu. Eu me encontro nesse momento praticamente no 0 a 0, né? 25 pontos aqui, o mercado já fechou, né? Mas quando esse mercado abrir, assim que ele correr 200 pontos, eu travo aqui minha ordem no 0 a 0 e tiro o risco dessa operação. Vou buscar nessa ordem, né, os 100% do movimento, chegando aqui embaixo 1.434 pontos, dá em torno de $14. Observe, nessa ordem aqui, eu posso simplesmente recuperar os meus 3 stops que eu levei, entendeu? Eu posso recuperar e sair positivo e assim continuar abrindo minhas ordens. É ter um gerenciamento. Então aqui seria a entrada aqui, né? Como já houve essa entrada, para mim entrar aqui nessa ordem novamente, ele teria que fazer o seguinte, ele teria que retornar na região de 38 e mostrar novamente um gatilho de entrada, que seria uma vela romper em H4, coloque em H4, na minha 38 aqui, deixa eu dar um zoom aqui maior, ele teria que voltar aqui nessa região de 38, vim aqui, vamos fazer de conta que cada bichinho é uma vela, vai, subindo, quando chegasse aqui na 38, ela teria que fazer isso aqui, ó, romper 38, e a vela de H4 fechar abaixo da 38. Isso significa que eu tenho um respeito nessa região. Observe os candles anterior. O mercado rompeu e retraiu, fechando na 38. O mercado rompeu e retraiu. Então, se aqui o mercado voltasse e rompesse no fechamento de H4, ele fechasse abaixo da 38, eu poderia entrar nela aqui com venda, né? Entraria com venda
para buscar o meu alvo lá embaixo novamente. O stop ficaria de 500 pontos, ficaria acima da 23, né? E deixaria o trade rolar. Entenda, até a 23 é a região de correção do preço. Mercado, ele tem para corrigir o preço no meu operacional, ele tem toda a região de 61, região de 50, região de 38. Tudo isso aqui dentro são regiões de correção para mim. Então, ele pode chegar até a 23 e retornar. O mercado fez isso, né? Não nessa ordem, mas foi na outra que a gente levou o stop. Porém, depois ele, com as notícias da eleição dos Estados Unidos, acabou rompendo ali. Aí depois ela voltou e fechou abaixo da 23. Só fez me tirar mesmo, depois derreteu. Mas assim, o dólar é uma moeda muito forte, então ela influencia em todas as outras moedas. Então aqui, para a semana, ao DCHF, o movimento que eu vou esperar agora é ela ou voltar a tocar na minha 38, ou simplesmente o mercado cair, romper o fundo anterior. Na hora que ele voltar aqui, vou estar puxando uma fibo desse fundo para esse topo e aguardar novamente a região de 38 para mim estar pegando a minha venda. Magrela, por que eu não posso pegar 50, 61,50? Tu tá falando mais de 38? Pela questão do stop. Porque se eu pegasse uma entrada na 50, o meu stop teria que ficar acima da 23 e daria 1.000 pontos. Então, teria 10 dólares de stop. Então, meu capital não aguenta 10 dólares de stop numa ordem, né? Então, para mim não dá. Se eu tivesse uma conta agora de 400 dólares, eu poderia pegar essa ordem na 61? Poderia. Por que eu poderia pegar na 61? Porque o stop que eu teria de 1.300 pontos seria um stop de 13 dólares para uma conta de 300, 400 dólares, não é nada. Então, estaria dentro de um gerenciamento, né? Então, eu poderia, na hora que ela tocasse aqui em 61, ela respeitasse, retraiu, já poderia entrar, posicionava o meu stop, ficaria uma operação de swing trade, porque esse mercado ele teria que fazer toda a correção para depois voltar a cair, né? Então, ou seja, eu ia levar alguns dias, mas estaria tranquilo para mim. Como nós fazemos operações, estou focando mais no intrasemanal, no day trade mesmo em si, eu pego na 38, já um bom local, uma boa região para mim, o stop fica posicionado, meu stop é bem técnico e aguardarei o movimento. Então, para a semana, aqui não tem mais nada a ser feito. Ou ele retorna aqui, geralmente eu faço isso aqui, ó. Pego aqui, desenho, deixo aqui e busco o alvo. Pronto, então é isso aqui que eu estou aguardando. Mercado vir ou descer e romper. Se ele descer, aí eu traço a minha fila. Vamos para o próximo, seria AudiCAD. AudiCAD, eu encontro o que eu tenho nele aqui no diário. Eu tenho um mercado no diário também em uma tendência de queda. Eu tenho um mercado em uma tendência de queda. Eu tenho essa linha de tendência de baixo aqui, ó. O mercado veio, foi lá embaixo, tocou, já está caindo, fazendo suas correções. Então, eu tenho essa linha de tendência. Na verdade, ela vem daqui de trás, né? Isso aqui não é considerado um rompimento. Entenda, só é considerado um rompimento quando tem uma impulsão. Ah, então é um falso rompimento? Não consideraria um falso rompimento. Só um momento. Eu já estou no Discord, pode entrar. Tem uma aba chamada aulão. Então, isso aqui não é um falso rompimento. Isso aqui, o mercado, ele tem as suas regiões de preço. Então, isso aqui está dentro de uma região. Para isso ser considerado um rompimento, ele teria que ter feito isso aqui, ó. Romper, aí quando ele voltasse, faria a correção do final, do início
a minha fibra puxaria do final da impulsão ao início e teria mais ou menos a minha região de 38 aqui, e aqui trabalharia a compra, né? Como o mercado não fez isso, ele deixou pra gente aqui só as suas regiões de resistência, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, voltou a tocar. Ou seja, eu tenho uma forte tendência de baixa, né, nesse mercado, no Audicard. Então, eu vou aqui no meu H1, né, eu já tenho as marcações aqui, não precisa não apagar, porque tá muito... Não tem esse bicho de 7 cabeças. O que eu tenho no meu H1 é uma nova impulsão, tá bem nítido aqui, uma nova impulsão. Mercado veio na minha 38, né? Veio aqui na minha 38 e caiu. Aí depois o mercado voltou. Olha onde é que o mercado tocou. Quando eu falo pra vocês... Peraí... Quando eu falo para vocês que o mercado tem até a 23 para corrigir, olha onde é que o mercado tocou. Olha como a entrada tem que ser algo bem técnico. O stop tem que ser bem técnico, não pode ser qualquer lugar. Porque o mercado tem 61, 50, 38 e para tocar na 23. Dentro da entre a 61 e 50 seria a minha primeira região de correção, da 50 a 38 seria a minha segunda região de correção e da 38 a 23 seria a minha terceira região de correção. Meu stop é bem técnico, ele estaria aqui em cima, né? Por mais que eu tenha entrada na 38 nessa retração, o mercado caiu, deu chance de travar, provavelmente. Vamos medir aqui pra gente ver o carro do som passando na hora que eu tô falando. Ó, o mercado chegou a cair. Aqui já teria uma operação semanal, um day trade. Aqui eu já teria pegado esses 900 pontos dessa região aqui. Uma operação de day trade estaria bem tranquila, atingir os 900 pontos, estava ótimo. Para uma operação de swing trade, né, eu teria travado no 0 a 0, mercado retornaria e me tiraria dessa operação no 0 a 0, né? Se eu não tivesse travado, né, isso não acontece, porque geralmente eu travo. Mas se caso não tivesse travado, eu tivesse entrado novamente, vamos lá, ó, entraria aqui na 38, o mercado desceu, mas tivesse travado aqui, quando ele voltou, tiraria no 0 a 0. Aí o seguinte, entraria de novo, olha esse detalhe, vocês entrariam de novo nessa operação, depois que ela lhe tirasse no 0 a 0, você teria que aguardar, né, o fechamento do candle. Então aqui é um candle de H1, eu preciso de um gatilho mais forte, então olharia em H4. O meu candle de H4, olha o que ele fez. Fechou acima da 38. Se eu tivesse olhado só pelo H1, eu teria entrado. Estaria errado? Não, não estaria errado, né? Não estaria errado. Mas se eu tenho aquele fechamento daquele candle, digamos, vamos pelo horário de verão que está agora. Digamos que é 10 horas da manhã, eu tenho um fechamento de H1, das 10 horas. Eu vou entrar, porque o mercado retraiu, fechou abaixo da 38? Não. Por que não? Porque 11 horas eu tenho um fechamento de H4. Então é mais viável para mim eu aguardar H4. E quando H4 fechou, olha a vela de força de compra fechando acima da 38. Ou seja, aqui, né, eu poderia ter evitado um loss. Ele respeitou 23, bateu, retraiu, voltou a cair. Ok, tranquilo, né? Tranquilo. Mas ele poderia muito bem ter ido lá, pegado o meu stop e depois ter voltado. Porque o meu stop ficaria aqui 500 pontos, né?
da minha entrada. Vamos ver se essa acredito que essa ordem não daria para mim, mas vamos lá. Tá aqui, ó. 500 pontos. Olha só, olha o que o mercado fez, ó. Eu ficaria posicionada no meu máximo, que seria 600 pontos. Eu não passo de 600, né, que seria 6 dólares. O mercado veio aqui, ó, teria lambido meu stop, ele poderia ter dado uma esticadinha, ter pegado meu stop e ter voltado a cair, né? Então, o fato desse candle aqui, de H4 ter fechado acima da 38, eu poderia ter me livrado desse stop aqui. Digamos que essa pontinha da vela pegasse lá e só me tirasse e voltasse a cair, né? Então, eu tenho que, se eu tenho a oportunidade de aguardar fechamento de H4, eu espero H4. O mercado foi lá em cima, não teria tirado, que seria o máximo, seria 600 pontos, né? Mas se eu tivesse com 534, ele teria tirado. Se eu tivesse levado um stop aqui, digamos que eu não tivesse olhado H4, porque olhando H4 eu não pegaria, né? Então, se eu tivesse olhado só em H1, teria entrado aqui, o stop ali em cima e teria me tirado do stop, teria me pego no stop. E aí o que eu faria novamente nesse mercado? Para mim trabalhar, observei que ele respeitou a 23, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o candle de H4, respeitou 23, não rompeu. Onde seria a minha próxima região de entrada? Aguardar o mercado fazer isso aqui, ó, romper 38, voltar a testar 38, respeitar 38, eu poderia novamente entrar vendida aqui para buscar o 100. Então, nenhuma operação, né? Quando ele romper, o que eu vou aguardar na semana seria esse movimento. Vou deixar ela romper 38, voltar a 38. Se ela respeitar 38, eu entro vendida. O motivo de eu continuar trabalhando venda nesse mercado seria porque ela respeitou a 23, né? E tá mostrando aqui força vendedora. Eu só preciso de um gatilho, ou seja, que ela rompa 38 para queda, volte a testar 38, me dê um fechamento, né? Uma vela que rompa e feche abaixo de 38. Pode ser H1, mas se for próximo de H4, eu aguardo H4 e entro. Ou simplesmente eu aguardo também uma junção ali de um H1 com um padrão de vela. Tipo, ele me fizer uma estrela cadente, ele fizer um engolfo de baixa, ele me fizer um harami de baixa. Na verdade, eu não gosto muito do harami, eu gosto mais do engolfo. Considero mais forte. Então, se eu tiver um engolfo de baixa com uma estrela cadente, isso já basta para mim. Para quem não sabe o que seria um engolfo de baixa, né? Bem pequenininho aqui, que eu passei uma velinha verde, que eu falo assim, vou deixar desenhadinho aqui, uma velinha verde e uma velinha vermelha maior que a verde. Isso aqui é um engolfo de baixa, né? E a estrela cadente seria um corpinho vermelhinho aqui, com um paviozinho assim. Poderia ser, não importa a cor, viu? Tanto faz ser vermelho ou verde, se tiver o rabinho aí, dá certo. Não se prendam às cores quando você tem um martelo invertido, estrela cadente, não se prenda às cores não. O importante é a região que ele aparece. Eu não vou levar em consideração quando ele aparece no meio de um gráfico, né? Eu não levo em consideração, mas quando ele aparece numa região de resistência ou em regiões fortes para mim, como seria 38, 50, 61, que eu considero da correção, eu pego ele junto com mais alguma coisa, né? Não é só ele sozinho, não. Então, vou aguardar esse movimento aqui, para o decade. Então, mercado em tendência de queda, vou procurar a venda, só procuraria trabalhar a compra nesse mercado se ele romper essa região de resistência, nessa impulsão, depois que ele fizer a pernada de alta aqui,
Aí puxo minha FIBO do final ao início, aguardo as minhas regiões de correção, vejo qual seria que daria para mim, se 50 ou 38 desse para mim, né, em relação ao meu stop, e aí eu pego novamente no início dessa impulsão. Ou se o mercado chegar aqui nos 100% do movimento, na minha região de zero, e aqui em cima ele respeitar essa região de zero, né, e der um padrão em H4, posso trabalhar a venda também daqui, porque eu teria um padrão gráfico de topo duplo. Quando eu trabalho com um topo duplo, né, um fundo duplo, um topo triplo, um fundo triplo, eu posso simplesmente, como é é forte, é bom para entrar, mas dá para me arriscar menos. Geralmente eu não arriscaria, dependendo da minha entrada, eu não precisaria arriscar os 500 pontos, poderia arriscar só 300 pontos de stop e deixa ali. Se ela voltar, me tiraria nos 300 e não teria problema. Pro próximo, Audi JPY, né? O Audi, olha como meus desenhos respeitados. O mercado estava aqui, eu puxei e disse, se ele respeitasse aqui, eu entraria novamente. Isso aqui aconteceu, pessoal. Deixa eu colocar aqui em H1. Isso aqui aconteceu na sexta-feira, né? Mas ele já veio acontecendo aqui do dia, aqui, ó, de madrugada, né? E aconteceu durante o dia, né? Que hoje sexta-feira, o mercado fez o padrãozinho que eu falei no gráfico anterior, que seria isso. Eu tenho a minha entrada na 38, peguei, beleza. Mercado voltou, me tirou no 0 a 0, ok, aguardo o que? Mercado romper 38, voltar a testar, respeitar, e aí eu entro novamente vendido aqui na 38, né? Mercado fez isso, deu nova oportunidade de entrada na região e voltou a cair. Da entrada aqui da 38, se eu tivesse entrado, eu já estaria travada no 0 a 0, porque o mercado chegou a cair 349 pontos e retornou para 216. Então, se eu tivesse entrado novamente, eu estaria travada no 0 a 0. O que eu tenho que entender é o seguinte: eleição. Levei 3 stop? Vou continuar operando? Não. Por quê? Porque eu já levei 3 stop. Eu tenho que ter o gerenciamento, né, pré-definido. Eu não ajo pela emoção. Eu ajo pela razão. Sempre quando vocês estiverem fazendo uma marcação, vocês estiverem clicando ali, fazendo sua ordem de compra e venda, independente do mercado, respira e controla os batimentos cardíacos. Não deixe disparar não, porque quando dispara, quem está tomando de conta é a emoção. Levou um stop? Respira, toma uma água, relaxa para voltar para o mercado para fazer uma nova análise. Por quê? Porque se você agir por impulso, vai dar merda. Vai dar merda. Luana, tu sabe que eu entrei há pouco tempo no BMF, né? Sabe disso? Sim. A minha conta é bem pequena do BMF, mas eu já atingi 20% de lucro da minha conta, né? Eu estou em 20% de lucro. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não trabalho a curto prazo, eu trabalho agora a longo prazo. Eu trabalhei muito a curto prazo, quebrei a cara, então não faço mais isso. Então eu trabalho a longo prazo. Se a pessoa disser para mim que 20% em um mês de operações é pouco, para mim não é. Porque o meu capital é pequeno, é R$300. Se fosse uma conta de R$3.000, eu tivesse feito 20%, era outro valor. Se eu tivesse uma conta de R$30.000 e fizesse 20%, era outro valor. Então, para mim, o valor não importa. O que importa para mim é a porcentagem. Se você operar e você sair 2% positivo, se considera um trade consistente. Porque 95% do pessoal quebra no percurso. Então, 1%, 2%, isso aí é relevante. Porque vai depender do seu capital.
entendeu? Vai depender do seu capital. Essa minha conta do Forex, eu comecei com $100. Eu cheguei já 2 vezes a bater os 100% dela, mas ela recuou. Mas ela recua por quê? Porque é assim mesmo, o mercado ele dá e tira. Só que o importante é eu estar positiva. A conta ela continua acima de 100, então eu continuo positiva nela. É a famosa linha exponencial, né? O que é uma linha exponencial? Para quem não sabe, é isso aqui, ó. Você tem aqui um gráfico, né? Aí você é esse cara aqui, ó. Você tá bem aqui. Você tá bem aqui, ó. Iniciando com seus R$100 aqui, ó. Um exemplo. Aí tá bem aqui, ó. Aí tu passa mó tempão aqui, ó. Os meses passando e tu aqui. Aí você diz o seguinte: ai, não sal do canto, não sal do canto. Mas você tá ali, ó, fazendo a mesma coisa todo dia, todo dia. Aí de repente acontece isso aqui, ó. Essa é uma linha exponencial, esse é um gráfico exponencial. Porque quando você passa tempos aqui, você tá ganhando musculatura. Você não está sendo um doidinho, você está ganhando musculatura, você está aprendendo. De repente tudo começa a fazer sentido, aí o negócio começa a subir. E aquela galerinha que veio do mercado, que fez isso aqui, ó. Aí depois faz isso aqui, ó. Aí ele tenta ir, aí ele cai mais, ó. Aí tenta. Aí termina aqui, ó. E você não, ó. Você chega lá no topo. Entendeu? Então, tentem trabalhar a longo prazo. Quem trabalha a curto prazo é doidinho, é os 95%. Então, a minha conta do BMF, eu ter atingido ali as minhas porcentagens lá, né, meus 20% de lucro, eu tá com a minha porcentagem, para mim, tá ótimo. Quantos coloca a abrir sua primeira conta de BMF e quebra? Entendeu? E eu tô lá. Não tô ricona não, mas tô lá. Sobrevivendo, né? Então, não esperem, gente, que alguém venha fazer por você. Você tem que fazer por você. Ninguém vai pegar a mão de ninguém para estar virando chave de ninguém. Geralmente os professores mostram o caminho, mas quem vira a chave é você. Ninguém vai virar por você. Então, aqui nesse mercado do AudioJPY, ele me deu a oportunidade novamente, teria entrado, teria travado. Não entrei pelo simples fato de eu já ter tido 3 stops, né? E decidi ficar de fora. Aquela ordem que eu disse para vocês que eu ia pegar, eu peguei, né? Nós saímos dessa ordem pelo simples fato que o mercado deu uma esticada na hora da notícia da apuração do Trump lá, e aí deu uma... Olha, nós estava positivo, o negócio deu uma esticada assim só para tirar e depois caiu, né? Que ele tirou aqui e aí caiu. Aí ok, não tem problema. Mas eu disse, olha, eu vou entrar novamente, né? Não recomendo, não vou nem colocar a entrada no Discord, mas eu estou entrando porque eu acredito nessa entrada. E aí foi a minha última entrada da semana, eu disse, depois dessa não faria mais, né? E aí eu entrei pelo simples fato que o mercado tinha derretido aqui, ó. Ele engolfou o preço. Deixa eu dar um zoom aqui na hora que o mercado fez. Ó. O mercado me tirou nessa, só que o que ele fez? Ó, ele me tirou e retraiu. Nos tirou e retraiu. Aí o mercado deu essa queda. Quando o mercado deu essa queda, o mercado engolfou o preço na minha 88, que é outra região de preço que eu trabalho, né? Seria 78 e 88. Então, o mercado respeitou 88 e aí eu entrei novamente vendido. O mercado com 500 pontos. O mercado foi até a região de 100, que era uma região de correção do preço. Estava posicionado, cheirou aqui, mas voltou a cair. Nesse momento, me encontro no 0 a 0, né? Mas esse mercado tem potencial. Então, voltando para o AudioJPY, observe que deu oportunidade, entraria novamente e travaria e estaria travado no 0 a 0 aqui e deixaria o trade rolar. O potencial desse trade seria buscar a entrada aqui, 500 pontos de stop,
seria mais ou menos aqui acima da 23. O potencial desse mercado seria abaixo desse fundo. Por que, Magrela, abaixo desse fundo? Porque o mercado tende a romper o fundo anterior. Então o mercado ele tende a fazer esse movimento aqui, ó. Depois que ele romper esse fundo, ele vai voltar, vai corrigir e ter uma nova impulsão de baixa. Esse é os movimentos padronizados que eu tenho do mercado, né? Que são as correções, as superações de topo e fundo. Então, eu posso sair muito bem aqui, ó. Multa aí. Multa é o Niraldo. Vamos lá, continuando aqui. O mercado ele tende a superar os fundos e voltar a corrigir, né? Então, vamos para o próximo gráfico. Olha a quantidade de pontos. Você arriscando $5,27 para buscar aqui 2.000 pontos seria $20. Observe o quanto você está arriscando, por quanto você está indo buscar. Se eu pegar só o 100% do movimento, pegaria $10, né? Então, eu arrisco 5 para pegar 10, ou seja, 2 para 1, né? Vamos lá para o próximo. Vou deixar aqui, essa é a minha análise. Esse mercado está acontecendo, isso aqui, vamos ver o que ele vai fazer segunda-feira. Ainda existe sim possibilidade de entrada nessa região, o mercado teria que voltar aqui na 38 e mostrar que está respeitando a região de preço da 38. E aí eu poderia entrar novamente. Mas eu não acredito que ele já tocou, ele tende agora a superar esse fundo e corrigir na 50 e buscar a região de 100. Praticamente esse trade aqui já foi. Então o que eu vou fazer nele? Vou simplesmente apagar isso aqui, né? E vou fazer isso aqui, ó. Significa que eu estou aguardando um outro movimento. Vamos para o próximo. Ao DNZD. Ao DNZD, vamos para o nosso diário. Eu tenho um mercado dentro de um canal, era isso aqui que eu queria falar com vocês. Vou falar de canais agora, né? O que seria o canal? Canal é quando eu tenho uma região de resistência, né? E tem uma região de suporte. E o mercado, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele bate resistência, depois ele vem buscar suporte, vai buscar resistência, vem buscar suporte, né? Quando eu tenho esses movimentos, significa que aqui em cima eu posso trabalhar a venda e aqui embaixo eu posso trabalhar a compra. Mas no meio desse canal eu evito operações, tipo pegar mini correções aqui nesse meio, eu não pego, porque o mercado na macro ele está mostrando que ele está respeitando as minhas extremidades. Então aqui, no caso desse gráfico aqui, ele se encontra na parte superior, o mercado já tocou, está indo buscar a correção dele, né? Então eu posso sim trabalhar a venda desse mercado. Vou lá no diário, não, no H1. Aqui em H1, né, eu tive os movimentos de impulsão e correção. Mercado do topo, a região de topo, caiu, corrigiu, né? Vamos ver qual foi essa região aqui que ela corrigiu. Foi buscar a minha 50 da FIBO, né? Corrigiu e caiu. Fez uma nova pernada de impulsão, foi aqui que eu tracei a minha FIBO. Por que eu marquei? Deixa
Vou colocar aqui no H4. Por que que eu marquei essa LTA aqui? Por que que eu marquei essa LTA? Porque eu observei que o mercado, né, quando ele rompeu nessa nova pernada de impulsão, ela rompeu aqui essa LTA, que seria um fundo mais alto que o outro. Então, quando eu tenho esse rompimento de LTA, o mercado ele tende a buscar corrigir esse preço. Ele tende a vir buscar aqui, ó, e voltar a cair superando o fundo anterior. Por quê? Porque o mercado, observe que quando ele subiu, né, ele subiu fazendo correções. E quando ele cair, ele também cai fazendo as correções dele. Então aqui, a minha LTA rompida está dando confluência com a minha 38 da minha FIBA. Então, nesse caso, como eu tenho uma região no diário, eu tenho uma região de resistência que vem sendo respeitada, eu vou trabalhar a venda porque ele tende a buscar o meu suporte, né? O mercado se encontra na 61, aqui daria sim para mim entrar se fosse uma conta grande, né? Poderia sim entrar. Ficaria um stop aqui acima da 23 de 1.300 pontos. Buscaria um alvo aqui de 1.900 pontos, né? Entraria aqui. Mas como a minha conta é pequena, não posso entrar aqui. Eu tenho que aguardar a próxima região. A 50 também não daria para mim. E a única que vai dar para mim vai ser a 38. Indo no máximo ali 600 pontos. Então, quando ela tocar na região de 38 aqui, na minha 38, e respeitar, porque ela está dando confluência com a minha resistência da minha LTA que foi rompida, né? E ela me dando uma confirmação aqui em H4, ou uma confirmação em H1 mesmo, pode ser em H1, sendo que esse H1 esteja pelo menos 2 horas antes de acontecer H4, eu posso pegar ele e tal, e trabalhar a venda, né? E vai ficar essa projeção. O áudio USD, deixa eu apagar tudo aqui, colocar no diário. O áudio USD, eu tenho um mercado também em tendência de queda. Observe o que nós observamos no áudio. A gente observou o seguinte, que todos os áudios eu tenho tendência de queda na macro, né? Então, se eu tenho tendência de queda na macro, eu não posso trabalhar o áudio CHF venda e de repente encontrar uma compra no áudio NZD, né? Eu não posso fazer isso, porque vocês têm que entender o seguinte, que existe uma correlação nas paridades. Aqui eu tenho áudio como base, CHF como cotação. Então, eu tenho como base, né, o dólar. Peraí, só o negócio batendo aqui. Eu tenho como o dólar australiano como base, né? E tenho o franco suíço como cotação. Então, se eu trabalho aqui no áudio CHF uma venda, onde eu tiver áudio como base, eu tenho que trabalhar vendido, né? Mas, Magrela, eu não estou vendo venda, eu só estou vendo compra. Então, só abra uma ordem. Ou venda ou compra, mas não abra os dois. Entrar vendido no áudio CHF e no áudio NZD entrar comprado. Não faça isso. Uma delas vai dar errado. Outra observação. Nunca abra 3 ordens com áudio como base. Eu vou pegar venda no áudio CHF, venda no áudio CAD, venda no áudio JPI. Vou abrir as 3 ordens no áudio. Nunca faça isso. Porque se der loss, vai dar loss nas 3 paridades, né? Eu recomendo no máximo 2. Outra observação.
Se eu tenho AUD CHF, né? Eu tenho um AUD CHF. Peraí que eu tô misturando as paridades, tudo aqui na hora de escrever. Eu tenho um AUD CHF. AUD. Vou fazer assim pra ficar melhor pra todo mundo. Peraí. Pronto. Eu vou ter aqui, ó, o AUD, né, como base, e o CHF como moeda cotada. E vou ter aqui embaixo o CHF como base e o iene, o franco como base e o iene como moeda cotada. Se eu trabalho aqui, deixa eu botar outro exemplo, botar o AUD também, CAD, que é para dar o exemplo melhor. Se eu tenho uma venda, né, uma venda aqui, uma venda no AUD CHF, eu não posso entrar comprada, no AUD CAD, porque eu tenho o AUD CHF, né, o AUD como base, e tenho no AUD CAD o AUD como base. Nas correlações eu tenho que entrar na mesma direção. Se eu estou vendida no AUD, eu tenho, na outra paridade que tiver AUD, eu tenho que entrar vendida também. Se eu tenho uma venda no AUD CHF, eu não posso entrar vendida, no CHF JPY. Por que eu não posso entrar vendida no CHF JPY? Porque se eu tenho um mercado em tendência de queda no AUD CHF, no CHF como base, com JPY, provavelmente eu terei uma tendência de alta. Então, o correto seria eu entrar trabalhando a minha correlação aqui, eu entrar comprada no CHF JPY e no AUD CHF entrar vendida. Por quê? Eu tenho base e tenho cotação. O que é o mercado? É a valorização e a desvalorização de uma moeda para outra. Se eu tenho o AUD como base, então eu tenho o preço do dólar, né, do dólar australiano como referência. Então, se o meu dólar australiano está, só um exemplo, a 3, significa que o meu franco suíço ele vai desvalorizar em cima desse ativo, desse preço. Se aqui tiver 2,75, esse gráfico vai estar caindo. Se eu tiver 4, este gráfico vai estar subindo, porque eu tenho como referência esse valor, ok? Então, se eu tenho uma valorização no CHF em cima do AUD, se eu tenho uma valorização do franco em cima do dólar australiano, significa que o valor do meu CHF está valorizado. Então, ele na base,
ele vai ter uma força de compra. E quem tiver atrás é cotada em relação a ele. Se essa moeda tiver, se o iene tiver acima dos 4, que ele vai estar aqui, esse gráfico vai subir. Mas se ele tiver abaixo dos 4, esse gráfico vai descer. Então, existe a correlação do gráfico andar em direções opostas, mas existe a correlação de andar na mesma direção, só que eu utilizo a direção oposta. Quando eu tenho esse aqui, ao contrário desse, né? Que eu vejo lá que o CAD-CHF está caindo e o meu AUD-CHF está subindo, eu tenho a oportunidade de trabalhar compra no AUD-CHF e venda no CHF-JPY. Eu estou trabalhando a correlação da minha paridade, né? Correlação das paridades. E aí eu tenho grande chance de ter um IN aqui em cima e um take aqui embaixo, né? Ter o take em cima e take embaixo, atingir ali meus 500 pontos. Mas, Magrela, mas o gráfico pode simplesmente subir, né? Aqui ele está caindo em cima. Deixa eu apagar o do meio. Ele está subindo aqui. Vamos corrigir isso aqui. Vamos lá. O mercado está caindo. Aqui em cima, uma tendência de queda. E aqui embaixo o mercado está subindo. Mas não significa que essa subida vai chegar lá na região de correção. Apenas uma subida. Que eu vou trabalhar um day trade e pegar poucos pontos. Porque esse gráfico pode estar lá na macro uma tendência de queda. Só que ele me dá a oportunidade no 88 e na 78 da FIBO, uma oportunidade de uma compra pequena. Isso vai acontecer. Vamos para o gráfico. Vou mostrar para vocês. Quando é que isso acontece? Aqui a gente já sabe que a tendência é de queda. Tem uma tendência de queda desse mercado. Vou já mostrar a FIBO de 78 e 88. Mercado de tendência de queda. Vamos para H1. Vou trabalhar a venda. Puxo a minha FIBO. Toda essa impulsão aqui de baixa. Olha só. Digamos que eu vou pegar poucos pontos no meu day trade aqui, fazer uma operação de day trade. Pegar poucos pontos e trabalhar na 88 e 78. Olha o que o mercado fez. Mercado, região de fundo, corrigiu, testou novamente suporte. E aqui eu teria oportunidade de compra. Como assim? Compra não muito longa, compra pequena. Porque eu tenho um gráfico e uma tendência de queda. Não esqueça, eu tenho uma macro tendência de queda. Então, eu posso trabalhar uma pequena compra nesse gráfico. Digamos que ele fosse o SDK estivesse subindo e aqui o SDK estivesse caindo. Digamos que o SDK está caindo e o AUD, o USD, eu tenho um gráfico com uma tendência de queda, que é para ficar melhor. O SDK. Espera aí. Para todo mundo entender o que eu quero falar aqui. O SDK. Vamos lá. Eu tenho lá no SDK, eu tenho um gráfico macro em tendência de queda. Vou ficar aqui registrado. Eu tenho lá, estou trabalhando venda lá no SDK. Só que no AUD USD, na minha macro tendência, eu tenho queda. Só que eu posso aproveitar uma oportunidade de compra trabalhando na correlação. Como assim? Mercado
fez isso aqui, ó. Impulsão de baixa, corrigiu, veio na 38 aqui, próximo da 38, não tocou, mas veio próximo, caiu, buscou suporte novamente. Eu tenho um padrão de fundo duplo. Aguardo o quê? O mercado romper 88, voltar, respeitar 88 e eu entrar comprada. Já que eu estou vendida no SDCAD, porque eu tenho lá o USD como base. E aqui eu tenho o USD como moeda cotada. Então, eu posso aproveitar essa pequena compra. Entrar comprada na 88, ou seja, o mercado ó, veio, respeitou 100. Vi que ele não tinha força para cair, o mercado começou a corrigir. Rompeu 88, voltou a testar 88, respeitou, eu entro comprada, com alvo não muito grande, trabalhando ali 61, 50, pegando 500 pontos, 600 pontos no máximo, né? No caso desse gráfico aqui dá para pegar, mas tem gráfico que daria para pegar só 300 pontos, entendeu? Então aqui, entraria comprado buscando um alvo pequeno. Por que pequeno? Porque eu tenho uma macro de queda no áudio USD. E eu só estou aproveitando a oportunidade da correlação do AUD USD com o SDCAD. Porque eu estou vendida no SDCAD. O mercado está caindo lá. Só que no AUD USD, como eu tenho a correlação da paridade, aqui vai estar subindo, mas não significa que essa alta vai ser grande o suficiente. Só significa que eu estou tendo uma alta, eu posso aproveitar essa oportunidade, né? Porque como eu tenho um mercado em queda, para mim trabalhar compra nesse mercado, ele teria que fazer esse movimento aqui, ó. Romper topo anterior, para mim puxar a minha FIBO, e aí quando ele voltar a corrigir, aí sim eu trabalharia a compra. Enquanto ele não faz isso, eu posso trabalhar uma compra ou uma venda, dependendo do gráfico, né? Se está em queda ou em alta, eu posso trabalhar a minha 78, a minha 88. E aqui ela veio, ó. Não pegaria, porque isso aqui foi na hora da votação lá, né? Foi só umas punhetada grande. Mercado veio, rompeu, bem nítido aqui. Mercado rompeu 88, ó. Voltou, testou, respeitou e foi buscar 38. E esse movimento acontece. E me deixou a ponto de ter uma nova entrada aqui na 38 da FIB. Por quê? Porque o mercado não rompeu 23. Significa que ele consolidou aqui na minha região de 38. Entro agora. Eu não entraria agora, eu deixaria o mercado fazer esse movimento aqui, ó. Deixar ela romper, retestar, no reteste, eu entro vendido, buscando os 100% do take ou superação do fundo anterior numa entrada intrasemanal, uma operação intrasemanal, ou até mesmo num swing trade. Mas a operação de day trade, poderia pegar aqui 500 pontos e sair fora. 1 para 1, stop de 500 pontos. Desceu 500 pontos, pega um take de 500 pontos. Não, pega 550, 600 pontos ali, para ficar com a margem. E pegaria ali esse take e sairia fora do mercado e deixaria o mercado romper o fundo. Quando ele romper, na correção, entraria novamente para venda, pois a macro é de queda. O que o mercado fez aqui? Consolidou em cima da região de 38. O melhor gatilho aqui seria em H4, né? O melhor gatilho seria em H4, porque observe como é que ele se encontra em H4. Ó, todos fechou acima da 38. Então, eu tenho que ter um gatilho forte. Ela romper 38, respeitar de preferência que ela rompa e feche abaixo da 38, mostrando força vendedora. E aí, nós trabalhamos aí buscando. Se for uma operação de day trade, 500, 600 pontos. Se for uma operação intrasemanal, 1000 pontos. Se for um swing, acima de 1000 pontos. Então, aqui, para a semana, a gente vai guardar isso aí.
Mercado respeitar, romper 38 e voltar a respeitar a região de 38 aqui. E nós entramos vendido. O movimento é esse, romper, voltar, respeitar e voltar a cair. Próximo ativo, CAD CHF. Agora nós temos CAD como moeda base e o CHF como cotado, ou seja, o dólar canadense contra o franco suíço. No diário, aqui está o mercado um pouquinho complicado para trabalhar. Por quê? Deixa eu apagar essa fibra aqui. Por que se encontra o mercado um pouco complicado? Porque eu tenho um canal dentro de um canal. Se vocês analisarem aí. Ó, aqui é um canal. Uma região de resistência. Eu tenho essa região de suporte aqui. Né? O mercado se encontra no meio. O melhor para mim trabalhar seria o mercado voltar aqui para cima, vamos trabalhar a venda, ou buscar o fundo para mim trabalhar a compra. Lembrando que se ele vinha nesse fundo, a compra seria a curto prazo, não uma operação muito grande. Por quê? Porque eu tenho uma macro de queda. Deixa eu colocar no semanal para ficar melhor, mais visível. Fica um pouco lento, gente, é porque eu tenho muita coisa aberta. Ó, o mercado estava aqui em cima, e depois caiu, corrigiu e voltou a cair. Então eu tenho uma queda na macro. Agora eu tenho uma região de suporte muito forte aqui embaixo, no semanal. Quando ele vier bater aqui, eu posso trabalhar uma compra a buscar preços maiores. Porque o mercado simplesmente, quando ele bater nesse suporte aqui, que ele é muito forte, ele tende a buscar no mínimo essa região aqui, ou aqui em cima novamente. Deixa eu colocar aí. Então no CAD CHF, no CAD CHF, eu tenho o seguinte, vou trabalhar operações de venda, né? O mercado se encontra aqui, eu preciso, o mercado superou esse fundo, mas não foi em uma impulsão forte, ainda está muito próximo ao meu preço, então eu preciso que ele caia mais para aí sim eu puxar uma fibra, né? E trabalhar a venda dele. Lembrando que pegaria poucos pontos, porque o mercado tem essa resistência e teria esse suporte aqui. Provavelmente o mercado aqui embaixo seria melhor para trabalhar a minha entrada de compra aqui, pegando, né, a correção até a 38 e voltando para ele esperar esse fundo. Para poucos pontos, daria um day trade. A operação mais segura aqui, no caso do CAD CHF, pessoal, seria a operação de day trade, nem seria intrasemanal, teria que ser operações mais curtas. Porque o mercado se encontra bem no meio mesmo. Ó, dessa consolidação de preço, entendeu? Então eu tenho essa resistência. Vamos deixar marcado para entradas de day trade. Sabemos que a gente já procura um day trade aqui. Tenho essa resistência e vou ter esse suporte aqui, né? Eu vou ter esse suporte. Então o mercado, se ele vir buscar esse fundo, seria bem melhor para mim. Esse movimento aqui, ó, ele vir tocar nesse fundo, aí eu puxo a minha FIBO, né? Posso trabalhar a compra desse mercado aqui até a região de 38, buscando poucos pontos. E quando chegar na 38, aí sim eu trabalho a venda para a superação do fundo anterior. Então eu vou deixar o seguinte aqui. Vou deixar o seguinte. Deixa eu só ver uma coisinha aqui.
Vou puxar uma fibra desse fundo para esse topo, né? Pois o mercado fez, ó, topo duplo, entendeu? Mercado rompeu 38, mercado voltando na região de 38 aqui, dá para pegar poucos pontos, porque ele rompeu 38, para poucos pontos mesmo. Se ela vir aqui na 38, pegaria poucos pontos, algo pequeno. Eu não acredito que ela venha aqui, agora não, eu acredito que ela vai descer, vai chegar pelo menos até aqui a 78, por causa desses fundos aqui, ó. Ela vem praticamente aqui nessa região, e depois daqui é que ela tende a corrigir para vir buscar esse fundo. Praticamente não vai ter entrada para mim aqui não, vai ter que deixar esse mercado se movimentar, então não vale nem a pena poucos pontos. Melhor deixar o mercado movimentar, então vai ficar isso aqui mesmo. Vamos superar o fundo anterior para na correção a gente trabalhar. Vai ficar melhor, entendeu? Essas entradas assim para pouquinho ponto, ficaria mais a pressão ali de scalps e tal. Deixa ele superar esse fundo, quando ela superar esse fundo, nessa impulsão, na correção, dá para trabalhar tanto a compra como dá para trabalhar a venda lá em cima. Poucos pontos na compra porque é um gráfico de queda, e aí sim nós pegaremos o início da impulsão buscando mais pontos. Então deixa isso. KJPY, eu tenho algo marcado aí. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Mercado em tendência de baixa, tem um suporte, né, diário aqui bem forte, que foi respeitado. Então ele tende a vir buscar esse suporte novamente. Eu tinha essa linha de tendência diária que foi rompido com essa impulsão, mesmo com as notícias da apuração do Trump lá, né? O mercado respeitou a região de 38, ou seja, ele não rompeu 23, ficou dentro da minha região de correção de preço, né? Se esse mercado voltar na 38, dá para trabalhar venda, ainda está dentro da minha região de preço. O stop de 500 pontos, buscando 100% desse movimento, porque o mercado vem buscar esse fundo aqui. Esse fundo, ele foi muito bem respeitado. O mercado tem aqui, tudo isso aqui é região de preço. Ó, isso aqui, ó, região de suporte. Tudo isso aqui é uma região de suporte. Então dá pra gente trabalhar até buscar aqui a 78, 88. Dá pra trabalhar tranquilo aqui. Claro que se ela volta, né? Se ela voltar aqui pra minha 38 pra me pegar. Se ela não voltar, eu vou aguardar a superação do fundo, que seria o mercado superar o fundo anterior, voltar na correção dele, a nova entrada. Quando foi que aconteceu isso aqui? Dia 5, quinta-feira. Ó, quinta-feira ele deu entrada na quinta-feira, mas como eu já tinha entrada em outros, acabei não pegando ele, mas se eu tivesse pego ele, nós ainda estaria no trade. Mas ele deu gatilho de entrada. Deixa eu só ver se eu coloquei. Ah, não dá pra ver porque eu tô gravando. Mas provavelmente, depois você dá uma olhadinha, ver se eu coloquei essa análise. Ah, provavelmente eu devo ter colocado. Ah, deixa eu olhar no celular aqui, tá certo. Lá nas análises. Coloquei. Eu coloquei essa análise do dia 3/11, né? Eu coloquei a seguinte, ó. CAD JPY aguardando fechamento de água 4, fechar abaixo da fibra de 38, engolfando um spin top de baixo,
né? Acabei não pegando ela, mas eu tava aguardando o fechamento de H4. E aí eu entrei em outra paridade e acabei não pegando ela, mas se eu tivesse pego, né, nós ainda estaria no trade. Porque a gente não pode pegar tudo, né? Se pudesse pegar tudo era bom demais. Não dá pra pegar tudo por causa do gerenciamento. Eu fico 3 ordens abertas, no máximo. Entre 2 e 3 ordens. Então, o card de JP vai ficar o seguinte. Se ela for retornar na 38 e respeitar, dá pra gente pegar. Senão, ela vem buscar aqui a região de 100, né? E aí a gente aguarda o final da nova impulsão, puxa uma fibra e trabalha novamente. Vou até o próximo aqui. CHFJPY, ele tá interessante esse gráfico aqui pelo seguinte, deixa eu colocar no diário. Ele se encontra num canal também, né, dentro de um canal, resistência e suporte, ele já vem lá de cima fazendo as correções. Ele tende a vir buscar esse fundo aqui, numa operação de swing, daria 5.000 pontos, quase 6.000 pontos, né? Então, ele já está traçado a FIBO, já está aguardando. O que eu estou aguardando nesse mercado? Eu estou aguardando, ele já respeitou 38, quando eu tracei isso aqui, ele só tinha tocado uma vez, então ele voltou a testar, retestou 2 vezes, então tem 3 toques na 38 e foi respeitado, então aqui dá para entrar sim, né? Segunda-feira eu vou ficar de olho nessa entrada aqui no CHFJPY, porque aí ele tende a buscar a superação do fundo anterior, que seria, né, romper esse fundo. Tem essa região de fundo aqui, ela vai batendo aqui, vai voltar a corrigir para depois voltar a cair. Então aqui, esse movimento é um movimento esperado, tem 1, 2, 3 toques, 3 retestou a região 3 vezes. E se nós colocarmos em H4, que fica bem mais forte, pode observar que todos fechou abaixo da minha fibra aqui de 50. Então tá uma região muito boa aqui. Tá muito bem respeitada essa região de 50 da fibra. Magrela, mas e aí como é que fica o 38? Dá certo a gente pegar essa entrada? Tenho que medir aqui, eu não me lembro se eu medi para saber se daria pra gente pegar essas 50. Deixa eu medir aqui pra gente ver. Tem que saber só se tá dentro. Opa! Olha aí. Com 600 pontos. Tá ótimo pra nós, né? Tá ótimo pra nós. Tá dentro. Então a gente pode pegar. O lindo dessa operação seria que eu tenho travas de preço aqui, ó, e preço sendo respeitado aqui, ou seja, é uma entrada muito boa. Eu vou ficar de olho nisso aqui. Vou até anotar na minha folhinha. Para quem não tem a folhinha, eu disponibilizei essa folhinha para vocês, que é para ir preenchendo. Eu imprimo, mas não precisa não, pode preencher no próprio computador. CHFJPY, eu vou anotar ela aqui, porque aí, segunda-feira, dia 9, né, eu já tenho uma observação nesse gráfico. Então, ficou aqui, se ela tocar lá, né? Porque da onde elas se encontram, ela já respeitou, entendeu? Ela ainda tá dentro, mas porque vai ficar caro, ó, passa dos 600. Ela tem que dar uma subidinha que é pra ficar melhor. Se ela subir, ela vai subir um pouquinho lá. E se ela subir, a gente aguarda 38. E aí fica melhor pra nós ainda. Se ela subir, ela pode vir buscar aqui a 38. E aí ela respeitando 38, a gente entra, ainda fica mais seguro, ainda fica melhor.
porque o nosso stop fica mais protegido. Nem precisaria dos 500 pontos, 400 pontos não dá para ficar ali de stop, tá? Então, para finalizar, vamos fazer mais um aqui para finalizar, para não ficar muito longo. Vou apagar aqui do 0. Vamos pro diário. Mercado, Euroaldi. Euroaldi no diário ele tem uma linha de tendência de alta aqui, ó, diária. E tem uma resistência. Tirando isso aqui, faz de conta que isso aí não existe. Nós temos um canal de alta que está sendo respeitado há vários dias, né? Há vários dias e dias e dias, ó, respeitando, respeitou, em cima, respeitou, não chegou a tocar, provavelmente agora o movimento dele qual seria? Ele tende agora a buscar a resistência novamente, né? Então nós podemos trabalhar uma compra nesse mercado. E isso aqui, Magrela, isso aqui é uma anomalia, né? Que foi do Covid. Então a gente desconsidera, a gente utiliza o que está mais frequente. Então aqui nós temos que trabalhar a compra no Euroaldi. Como é que nós trabalhamos a compra, Magrela? No mercado desse, nós traçamos nossa FIBO do final ao início, né? Como ela está numa região de suporte, nós trabalhamos quem? 88,78 da FIBO. E eu adoro. Olha só o que o mercado fez. Mercado aqui, né? O fundo, finalzinho. Mercado rompe. Respeita 88. Rompe 78. Respeita 78. Aqui é a nossa entrada de compra. Colocamos em H4. O que nós precisamos de H4 aqui? Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. O que eu preciso de H4 aqui? No momento nada, né? Porque houve aqui, ó. Fechou acima, rompeu, fechou, respeitando 78. Aqui no fechamento desse H4 já era para ter entrado comprado. Mas como eu não entrei comprada, né? Vamos traçar aqui o nosso preço para ver os pontos. 500 pontos. Pontos de stop, né? Se esse candle, né, quando ele fechar acima da 78, nós podemos entrar comprado. É um trade arriscado? É. Se tiver outros melhores, eu entro em outros. Mas por quê? Porque o meu stop não está abaixo do fundo. A operação mais tranquila seria eu ficar abaixo desse fundo. Mas se não tiver outra, eu pego. Por quê? Porque eu tenho outros fundos na região de preço. Ó. Que foi respeitado. Então,
Em relação a esses fundos, eu vou estar protegida aqui embaixo, tá bom? Em relação a esse fundo, eu vou estar protegida. Então, entraremos, se não tiver outra opção, entraremos uma opção de compra aqui, né? Buscando correção até a região aqui de 38, até mesmo na 50 por causa dessa trava de preço aqui, até a 50. E seria outra entrada. Isso é trabalhando suporte ou resistência utilizando a 88 e a 78. Tá bom? Então, sempre que vocês tiverem um suporte ou uma resistência que está sendo respeitada diária, né? Está sendo respeitada ali, você pode trabalhar essas regiões da fibra, de 78 e 88, mas o movimento que ela sempre tem que fazer é o seguinte: se eu tenho um gráfico em tendência aqui, que ela teve a impulsão de queda, para me trabalhar o início dessa correção, ela tem que romper 88, respeitar 88. Aí quando ela respeita, eu entro comprado. Se eu perder essa oportunidade, seria a segunda oportunidade, que é romper 78 e respeitar 78, fechando acima. E aí eu entraria comprado aqui, buscando a região de correção de preço, que seria 50 e 38 ali. Ela pode vir só até a 61, entendeu? Também. Mas se ela vir até 61, você já está travado no 0 a 0. E aí ela voltar, não daria nada. Né? Então a entrada seria mais ou menos assim. E se fosse na resistência, seria ao contrário. Né? Em vez de você entrar comprado na 88 ou na 78, você entraria vendido nela. Né? Seria o mesmo movimento, só que de forma contrária. Para ficar bem mais claro, deixa eu só inverter essa fibra, que é pra gente só não ficar dúvida. Digamos que eu estivesse nessa situação aqui. Eu estivesse nessa situação. Aí o mercado vem, ó, rompe 88, só que não voltou para sentir a região de preço. Né? Não testou, não retestou. Ok, então não teve entrada. Aí ela foi e rompeu 78. Rompeu, beleza. Voltou, testou 78 e respeitou. Aqui eu poderia ter entrado vendido, buscando a região de 38. E teria pegado aqui da 78 para 38, ó, 2.000 pontos. Entendeu? Pegaria 2.000 pontos. Um stop, arriscaria $5 para buscar $20, né? 2.800, estaria $28. Aí teria que ficar um bom lucro aí. Arrisco um pouco para buscar muito, né? Então é isso aí. Então aqui para finalizar com Euroaud, a gente deixa a fibra traçada daqui, do final ao início dessa impulsão. Vamos trabalhar a compra porque ele tende a buscar a região de resistência. O mercado tende a ir lá para cima novamente. Então ele respeitando aqui a 78, a gente entra comprado, buscando ali região de 50 ou 38. Ou pode fazer parcial e defendendo aqui, subir no stop e deixar o mercado andar. Né? Porque ele tende a buscar aqui agora. Quando ele chegar aqui em cima, ele tende a vir buscar o fundo novamente. Vamos deixar aqui traçado a projeção na 38 e um stopzinho de 500 pontos. Prontinho. E é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido, que não reste nenhuma dúvida sobre o que eu passei hoje, mas é um processo repetitivo, né? Todos os dias eu faço essa análise de todas as paridades, né? Claro que eu não demoro, por mais que você ache muito, mas não demora, porque eu não vou estar falando, né? Então eu faço toda essa análise ali no máximo
30 minutos, 40 minutos eu consigo fazer toda a minha análise. Como na segunda-feira de manhã eu vou fazer essa análise, na semana eu não preciso apagar ela e fazer novamente, eu vou só acompanhando, ou seja, fica mais rápido ainda, né? Eu vou só acompanhando e atualizando as minhas FIBO e tal, e vendo o que o mercado está fazendo, né? Para ver as minhas oportunidades de entrada. E é isso aí. Para finalizar a nossa aula, que seria a nossa aula 4, né? A aula ficou um pouco longa, mas como eu digo, não tem aula curta, não existe aula curta, né? E por mais que a aula seja, eu vou falar sempre a mesma coisa, cuidado para não ver entrada onde não existe. Nós precisamos que sempre uma impulsão, ela tem... Peraí que a moto tá passando aqui, que armaria. Uma impulsão, nunca esqueça que uma impulsão, ela tem que superar o fundo anterior. Então, no caso, se ela fosse voltar, ela teria que superar esse topo. Então, e aí, corrigia e continuaria subindo. Ok? Pois até a próxima aula, até o próximo vídeo. Essa aula está sendo postada no YouTube, né? Vou estar postando essa aula aqui no YouTube para todo mundo. Pois tchau, tchau, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. E não se esqueça, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, assinar o sininho das notificações, né? Deixe nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, pode deixar aí escrito que a gente responde assim que puder, tá bom? Que Deus abençoe a todos. O trade é um processo, né? Não é um negócio que acontece da noite pro dia. Tem que ser uma sementinha, a terra precisa ser arada, a semente precisa ser plantada e tem que ser regada todos os dias para que a gente venha ter uma árvore forte, uma árvore que dê frutos e que possa ter novas sementes para acontecer, né, tudo novamente, ou seja, um ciclo, né? Eu me disponho a gravar esses vídeos, a gravar essas aulas para compartilhar com você todo o meu conhecimento, né? Não sou a melhor trader do mundo por enquanto, né? Não sou a melhor do Brasil por enquanto, mas pretendo sim chegar lá. Mas para me chegar lá eu tenho que plantar a minha semente, né? E é isso que eu venho fazendo, né? A semente na verdade já foi plantada, agora eu tenho que regar para que dê uma árvore forte. Nunca esqueça de que tudo na vida tem um propósito, né? Tudo na vida tem um propósito. Não se esqueça que Deus está com você, está lhe abençoando, né? Nada acontece por acaso. Dias de lojas vêm, capitais quebrados vai acontecer, né? Mas o importante é não desistir, porque desistir, eu sempre digo que não é uma opção. Se você está cansado, mas para beber água, né? E volte novamente, porque o mercado é para você, sim, o mercado é para você. Você é um trader, né? E você tem que se comportar como um trader, como um profissional. Não haja igual um iniciante, né? Que age por impulso, que fica com mimimi, escutando conversinha dos outros. Para de estar olhando quem já bateu meta e quem não bateu meta. Cuide da sua vida e cuide das suas operações, né? Porque às vezes você está operando, você leva um stop, aí você olha o seu story do Instagram e vê que alguém bateu meta e às vezes você se sente frustrado com isso, pelo simples fato de que o outro bateu e você não bateu. Aí você acha que o seu operacional está com defeito e que você precisa mudar para outro operacional. Não faça isso, né? O seu operacional pode ter um defeito? Pode, mas corrija o seu defeito. Não se baseie no resultado dos outros. Busque o seu resultado. Sim, tenha inspiração nos outros traders, mas inspiração de chegar onde eles chegaram, mas não mudar o que você está fazendo para ir fazer algo que você não domina, entendeu?
fique no que é seu e melhore o seu operacional, tá bom? É isso aí, a dica para cada um de vocês que estão assistindo meu vídeo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, que dê sabedoria, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, né? Deus acima de tudo. E como diz o Senhor, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não veio para essa terra para sofrer, você veio para essa terra para ser vencedor. Se considere um vencedor. Tchau, fique com Deus e até o próximo vídeo.